Ele nasceu em Assis, na Itália, por volta de 1182, Idade Média. Tinha uma vida confortável, foi muito bem educado, mas foi educado no mundo, né? Tinha um emprego rendoso no comércio, o pai tinha um comércio de tecido. Só que dentro dele um sentimento de piedade foi crescendo. Ele tinha uma comoção muito grande pelas palavras do amor de Deus. E sempre que alguém pedia uma esmola pelo amor de Deus, ele entregava até mais, entregava tudo que ele tinha. Ele ainda não entendia os planos de Deus a seu respeito, e São Boaventura conta que ele teve uma enfermidade e quando se recuperou, já novamente vivendo, né, entre os demais, encontrou um cavalheiro muito nobre de nascimento, porém pobre e mal vestido, e sentiu uma vontade imensa de trocar de roupa com ele. E assim ele fez. E nessa noite, Deus mostrou uma visão para ele, enquanto ele dormia, de um palácio de armas, que tinha uma cruz de Cristo nos brasões. Ele perguntou de quem que era tudo isso e foi respondido que era para ele e seus soldados. Bom, nessa época ele não tinha muita experiência em interpretar, né, os divinos mistérios, além do que era visível. Então, ao acordar, o que ele fez? Se alistou no exército, buscando na esperança de conquistar todas essas glórias militares que ele tinha visto. E durante uma noite, uma voz familiar para ele disse, né, Francisco, quem pode fazer mais por ti? O senhor ou o servo, o rico ou o pobre? E ele respondeu, o senhor, o rico. E a voz disse, por que vai trocar o senhor pelo servo, a riqueza de Deus pela pobreza do homem? Ele ficou sem entender ali, mas perguntou, né, então o que o senhor quereis que eu faça? Volta para a tua terra. Assim ele o fez, aguardou a vontade de Deus com bastante paciência e obediência, se afastou dos negócios e da vida agitada e perseverou na oração. Ali ele chegou a sentir um desejo tão grande do céu e um desprezo tão grande do mundo, que ele teve uma certeza que para ser um soldado de Cristo era preciso conseguir uma vitória sobre si mesmo. Obrigada. Um dia ele encontrou um leproso num caminho que ele estava viajando e ele ficou totalmente horrorizado diante daquele triste doente. Ele não suportava a visão de um leproso. Mas lembrando desse propósito que ele tinha feito, né, de vencer a si mesmo, ele desceu do cavalo e foi dar um beijo no leproso. O leproso estendeu a mão, pediu uma esmola, ele deu a esmola e deu também um beijo. E virando não viu mais esse homem. Mas isso deixou ele muito alegre, porque ele tinha conseguido vencer, né, um de seus horrores ali. Então ele sempre estava buscando lugares mais solitários e sempre rezando. E um dia, em um desses momentos, ele viu uma imagem de Nosso Senhor crucificado. E isso ficou gravado na memória dele com tanto fervor, né, que sempre que ele imaginava Cristo crucificado, ele ficava aos prantos. Ele chorava muito, essa é uma característica dele. E ele oferecia tudo que ele tinha, né? Ele gostava muito dos sacerdotes e ele ajudava com tudo, com paramentos do altar, com todas as necessidades. Uma vez ele foi numa peregrinação ao túmulo de São Pedro, que era um apóstolo também que ele gostava bastante, e ao ver, né, a quantidade de mendigos que tinha lá, e levado por uma compaixão enorme, ele escolheu o mais miserável e trocou de roupa com ele. Aí uma vez também, ao passar pela igreja de São Damião, que estava em ruínas, ele entrou para rezar e ele ouviu uma voz que vinha da cruz, que lhe falava 3 vezes, Francisco, vai e restaura minha casa, vês que estás em ruína. E essa mensagem entrou tão forte, né, no coração dele, que ele tratou de obedecer. Mais uma vez, né, ele se concentrou em restaurar a igreja material. Mas, novamente, não era essa igreja que a visão dizia para ele. Bom, ele pegou alguns tecidos do pai, foi vender, vendeu até o cavalo que ele levou junto, e na volta para Assis, ele entrega o dinheiro ao pobre capelão da igreja e pede humildemente para viver com ele também. O capelão concorda, mas não aceita o dinheiro, só aceita Francisco. E ele atira o dinheiro num canto como se não fosse absolutamente nada. O pai começou a perceber
e foi até lá furioso. Deu tempo de Francisco fugir para uma caverna, ele fugiu do pai, e ali ele ficou rezando vários dias. E tomado de uma grande alegria, em um momento ele mesmo começou a se acusar de covarde e medroso, e foi enfrentar o pai e o povo, né? As pessoas da cidade já começaram a achar que ele estava louco, tacavam pedras, xingavam, jogavam lama nele, e o pai o encontrou sem nenhuma compaixão também, humilhou o filho, levou para casa e prendeu. A mãe não concordou, né, não concordava com isso, e aproveitando uma viagem que o pai tinha feito, libertou Francisco. E é lógico que o pai, quando descobriu isso, quando retornou, ficou furioso também com a atitude da mãe dele e foi à procura de Francisco. Francisco, nesse momento, já estava muito disposto a passar por essas provações, né, vendo ali que não tinha mais jeito. O pai cobrou o dinheiro que Francisco levou, e o dinheiro foi achado ali no canto da igreja e satisfez a cobiça do pai, porém o pai pediu com que Francisco fosse apresentado ao bispo para renunciar à herança. E assim ele o fez. Chegando no bispo, ele tira tudo, inclusive as vestes, entrega ao pai e diz: Pai nosso que estais no céu. Então agora o pai dele seria Nosso Senhor. O bispo se emociona com essa atitude, se levantou, abraçou Francisco, que envolvendo ele ali com seu manto pediu alguma roupa para cobrir. Conseguiram uma roupa e Francisco foi. No caminho ele achou um giz e já traçou uma cruz nessa roupa.